Quem é Deus para você? Você está de bem com Deus? Você aprecia realmente Deus? Você tem temor a Deus? Quem é Deus na sua vida? Muitas pessoas poderiam dizer coisas lindas sobre Deus. E eu também poderia falar coisas lindas sobre pessoas famosas. Mas eu falo acerca dessas pessoas, do que ouvi dessas pessoas, mas não do que convivi. Eu posso falar muita coisa boa sobre um jogador de futebol famoso, ou de um ator famoso, ou de um influenciador famoso. Isso não quer dizer que eu conheça a pessoa. A minha fala terá por base o que eu ouvi, o que eu li, o que alguém contou, mas não a minha experiência com a pessoa, ouvir da pessoa. Da mesma maneira, muitas pessoas estão falando de Deus, estão dizendo que têm fé, estão dizendo que têm temor a Deus, que acreditam em Deus, mas a vida que vivem não demonstra que realmente conhecem, amam e tiveram uma experiência com Deus. E aí as pessoas até fazem orações, mas fazem orações que não são atendidas. Muitas vezes nem são orações. São orações que são repetidas por muitas vezes, rezas, orações decoradas. E isso não muda a história, não muda a vida, não muda a intimidade com Deus. E aí eu vou para o Salmo 17, versículo 1, em que o salmista, Davi, ele vai dizer: ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração. Até aí qualquer pessoa fala: Deus, ouça aí a minha oração, dá ouvidos à minha oração. Deus, por favor, atende a minha oração. Mas olha o detalhe final. Dá ouvidos à minha oração que não vem de lábios falsos. O que é interessante nessa oração que Davi faz, no Salmo 17, é que Davi está dizendo: olha, eu estou sendo sincero. Eu estou sendo sincero sobre quem eu sou, meus pecados, minhas falhas, meus fracassos. Eu sei que o Senhor já sabe de tudo, mas eu estou confessando ao Senhor. Eu estou mostrando que para mim isso não é desprezível, não é uma coisa mais ou menos, que para mim isso é duro, isso é pesado, isso é dolorido. Eu quero que o Senhor saiba disso. Então eu estou sendo sincero sobre onde eu falhei, o que eu fiz, o que eu falei que não deveria ter falado. E eu estou sendo sincero também sobre o que realmente eu penso e eu sinto. Davi está dizendo: olha, a minha oração é uma conversa real. Eu abro o coração sobre o meu pecado, eu peço perdão por isso de forma honesta, e eu também oro com muita sinceridade, falando com o Senhor o que realmente eu penso. O que Davi está querendo dizer para a gente? Que Davi não faz uma oração decorada. Aquela oração que a pessoa repete a mesma coisa todo dia a mesma oração, mesmas frases, mesmas entonações, mesmas conversas, mesmos pedidos,
mesmos aplausos, mesmas frases de efeito, mesmo tudo, uma coisa que não é real, não é honesta, não é vivida, não é sentida no momento, mas é uma coisa produzida, uma coisa decorada, uma coisa que não é o sentimento do momento, que não é a vivência do coração naquele momento. E o Davi está dizendo que a oração dele é o contrário. Ele está dizendo, dá ouvidos à minha oração que não vem de falsos lábios. Em outras palavras, Davi está dizendo, Senhor, eu estou sendo sincero contigo. Eu estou falando se eu estou com raiva, eu estou falando se eu não concordo com o Senhor, eu estou falando se eu acho que o Senhor pegou pesado demais, eu estou falando do que eu acho que o Senhor não podia ter permitido, porque tem uma pessoa ali que não teme ao Senhor e que está com a vida muito melhor do que a minha vida. Sabe, tem outra pessoa ali que não é justa e eu procuro ser justo e ele conquistou, ele empreendeu, a empresa dele está indo bem, os negócios dele estão indo bem, a família dele não tem ninguém doente e eu não aceito isso, acho um absurdo isso. O que Davi está dizendo é, olha, eu estou jogando aberto contigo. O Senhor que sabe de todas as coisas, olha para dentro de mim e vê se eu não estou sendo sincero. E Davi, ele está, de alguma maneira, nos ensinando que a oração tem que ser um diálogo sincero. Tem que ser uma conversa onde eu exponha para Deus realmente quem eu sou, o que eu estou sentindo, onde eu estou pecando, o que eu não estou dando conta, o que eu estou com dificuldade para lidar, aonde que eu acho que Deus está sendo injusto comigo, sabe? Essa conversa honesta, ainda que falando uma bobagem, ela é mais importante do que uma conversa protocolar, uma conversa forjada em que Deus está vendo que o nosso coração não é sincero. E aí eu faço uma pergunta para você, tua oração é sincera? Você tem orado? Você tem falado com Deus dos seus pecados? Ou você acha que está tudo bem, o que você faz não é nada demais? Você tem perguntado para Ele a opinião dele? O quanto você tem sido honesto, profundo na sua conversa com Deus? Bem, que Deus ouça a sua oração e Ele só vai ouvir oração que vem de lábios que não são falsos, lábios honestos, lábios transparentes sobre o que sentimos e somos. Que Deus te abençoe. Se inscreve no meu canal, amanhã tem mais um vídeo para te abençoar. Até amanhã.